Olá, estudante, tudo bem? Bom, vamos agora a uma aula sobre climas mundiais. Climas mundiais, sabe o que é isso, certo? Nós temos, pelo planeta Terra, toda uma variedade gigantesca de diferentes climas. Você já ouviu falar vários deles, você já ouviu falar em clima temperado, já ouviu falar em clima tropical, já ouviu falar em clima desértico, certo? Bacana. Bom, nós temos, obviamente, uma variedade de climas aqui no Brasil, só que uma variedade muito maior no que diz respeito aí ao planeta inteiro, os climas mundiais. Então o meu convite agora é que a gente conheça essa variedade, que a gente consiga identificar e caracterizar cada um dos climas. Gostou do convite? Então vem comigo, vamos falar sobre isso aí. Climas mundiais, vamos lá. Bom, a primeira ideia é a gente pensar por que nós temos vários climas pelo mundo. Né? Pensar exatamente o que define, o que diferencia, o que provoca essa variedade, essa diferença entre os climas no planeta. A primeira e a principal ideia que você tem que pensar toda vez que for enfrentar uma questão, Enem, vestibular, qualquer situação de avaliação, para responder o porquê que nós temos vários climas, é pensar em latitude. Lembra do conceito de latitude? Extremamente importante em geografia, certo? Latitude, só para lembrar, é a distância de qualquer ponto no planeta Terra em relação ao Equador, a linha do Equador. Então nós temos ali Equador, latitude 0, conforme você vai se distanciando do Equador, a latitude vai aumentando, até chegar à distância máxima do Equador, que seriam os polos, Polo Norte ou Polo Sul. Então essa distância, o afastamento em relação ao Equador é o que nós chamamos de latitude, legal? Então o que eu trouxe aqui é o seguinte, uma representação do planeta, para a gente ter essa noção latitudinal, dessa variação latitudinal e como isso influencia e cria o que nós chamamos de zonas climáticas. Nós temos aí no planeta Terra algumas zonas principais com características climáticas semelhantes, são as zonas climáticas. Então olha o que nós temos aqui. Está vendo a linha do Equador? Equador é a referência. Equador, latitude 0. Latitude sempre medida em graus, certo? Que é uma distância angular. 0, a menor latitude, quando você está no Equador, e a maior distância ali, quando você está no polo, o ângulo formado seria de 90 graus. Então, a maior latitude 90, tanto para o norte quanto para o sul. Então, Equador aqui é a nossa referência. O que nós temos é o seguinte, a partir do Equador, nós temos algumas linhas, alguns paralelos, que são linhas imaginárias, traçadas paralelamente ao Equador, mas alguns paralelos bem famosos. E eles são muito úteis nessa parte de clima, porque eles vão delimitar essas zonas climáticas. Tenho certeza que você conhece eles, tá vendo? O Equador é o principal, nossa referência. Você já ouviu falar nos trópicos, não ouviu falar? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio? Perfeito, vamos parar por aqui por enquanto. Toda essa região entre esses trópicos, entre essa região aí delimitada pelos trópicos, que nós tomamos como referência a latitude de 23 graus. Na verdade, 23 graus e 27 minutos. Mas se você lembrar sempre de 23 graus, já está ótimo. Então, o que são esses 23 graus? É a distância dos trópicos, tanto de Câncer quanto de Capricórnio, em relação ao Equador. Então, 23 graus para o norte ou 23 graus para o sul. Essa área toda aqui laranja, como está representada nesse desenho, é o que nós vamos chamar de zona tropical ou zona intertropical. O que significa isso? Dentro dessa faixa no planeta Terra, nós temos ali características de climas tropicais, e nós vamos falar em detalhes sobre eles, legal? Bom, afastando um pouquinho mais em relação ao Equador, nós temos essa área em verde aqui, tanto no norte quanto no sul, entre o Trópico de Capricórnio, aliás, o Trópico de Câncer no norte, o Trópico de Capricórnio no sul, e outro paralelo famoso e importante, são os círculos polares. Círculo polar ártico no hemisfério norte, círculo polar antártico no hemisfério sul. Então aqui, destacado em verde, nós temos a chamada zona temperada, que tanto é do norte quanto do sul. Então é a segunda zona climática. Primeiro essa zona tropical ou intertropical, entre trópicos, legal? Zonas temperadas do norte e do sul. Como é que você sabe onde começa e onde termina uma zona temperada? Pelos paralelos. Nesse caso pelo Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico no norte, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico aqui no sul. E por último, aqui destacado em azul, nós temos as zonas polares ou glaciais. Sim, são ali climas muito frios. Zona polar do norte, zona polar do sul. Então aqui seria o Ártico e aqui seria a região da Antártica. Dentro do Círculo Polar Ártico, dentro do Círculo Polar Antártico. O que nós temos aqui, portanto, é essa divisão do planeta em zonas climáticas.
Só que aqui, do jeito que eu trouxe aqui dessa forma, essa representação, fica ali um esqueminha muito didático, muito perfeitinho, né? Então, como se o planeta fosse, olha que bonitinho ali, parece uma bola de basquete, essa zona tropical, até 23 graus, depois a distância do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, que vai até os 66 graus, e dos 66, aqui no extremo seria 90. Fica muito bonitinho, mas não é tão bonitinho assim na prática, na realidade. Então eu trouxe uma outra representação, um outro mapa, para a gente ter essa noção, essa divisão, obedecendo ali as características geográficas, as montanhas, os relevos, ali o desenho dos continentes. Vamos ver como é que fica? Vamos lá, vamos para o próximo slide. Passei aqui. Olha só esse mapa aqui bacana, olha só esse mapa aqui legal. Então aqui o mapa mundi, certo? Só que é o mapa mundi dividido segundo essas zonas climáticas que nós acabamos de ver. Zona temperada, zona tropical e zonas polares. Então aqui nós temos grandes esquemas de cores. Vamos começar pelos extremos do planeta, pelas regiões mais frias. Olha só, em azul. Então aqui é a zona fria do norte, ele é dentro do Círculo Polar Ártico, mas corrigindo aí em função de características geográficas. Então o relevo, correntes marítimas, na prática até onde vai essas zonas frias. Então você consegue perceber aqui na América, pega boa parte do Canadá, pega parte do Alasca, Groenlândia. Então você tem toda uma região aqui que é considerada a região ártica. O norte da Europa, boa parte aqui do norte da Rússia, então toda essa região em azul aqui destacada como zona ártica. No sul, no hemisfério sul, aí fica restrito o continente antártico. Tá vendo aqui? Toda a região ali da Antártica é o que nós temos ali de regiões frias, zonas polares no sul. Depois vem as regiões temperadas, pega boa parte aqui da América do Norte, tá vendo aqui? Canadá, Estados Unidos. A Europa entra inteira aqui nessa parte, boa parte da Ásia, Rússia também, chega na China, regiões temperadas, até o Japão. No sul, nós temos poucas áreas de regiões temperadas. Se você perceber aqui, nós temos a Nova Zelândia, o sul da Austrália, bem pouquinho aqui o extremo sul da África do Sul e uma parte final aqui da América do Sul também, a Argentina, uma parte do Chile. Mas no centro do planeta, aqui com a variação das cores laranja ou laranja claro, escuro, são os climas temperados. Aliás, os climas tropicais, desculpa. Isso aqui é a área mais quente do planeta Terra. Tá vendo o Equador aqui, ó? Dividindo hemisfério norte e hemisfério sul. O Equador é a referência e toda essa região próxima ao Equador são as regiões tropicais. E aí tem algumas variações, o clima equatorial, o clima tropical típico, nós vamos ver algumas subdivisões dessas regiões tropicais. Mas, em suma, é isso que eu quero que você guarde, que o planeta Terra, nessa questão de climas mundiais, ele é dividido em zonas climáticas principais. Então, as zonas polares, nos extremos, as zonas temperadas, são os climas intermediários, e no centro aqui, próximo ao Equador, as regiões tropicais. O que nós vamos fazer agora? Conhecer em detalhes cada uma dessas zonas climáticas e cada um dos climas que aparecem aqui, porque você precisa identificar e caracterizar esses climas em várias questões de Enem e vestibular. Tudo bem? Te aguardo nas próximas aulas sobre esse tema. Um grande abraço. Tchau!